Excelente dia de vitória, graça e a paz do Senhor Jesus, a igreja amada, você ouvinte aqui da 87.9 MHz, Rádio FM Gospel Itauá, que transmite vida ao seu coração na direção do Tiago Alves de Lima. Eu sou o pastor Cláudio Patrocínio e está no ar o programa Proclamai, um programa de adoração e devocionalidade do Ministério Missão Semear aqui em Itauá. Para você que nos acompanha pela difusão da nossa torre, uma ótima manhã para você. Igualmente para você pela plataforma Radiosnet, pelo site radiofmgospel.com.br e também pelas redes sociais, transmissão ao vivo, áudio e vídeo diretamente aqui dos estúdios da Gospel. E para você que nos acompanha pelo TikTok, aí na conta da Associação Cristã Semear. Estamos fazendo essa live, programamos para que seja todos os sábados e hoje o Senhor concedeu essa graça que nós pudéssemos estar aqui nos comunicando a você, falando um pouco a respeito da associação, também da igreja. Então, vamos dar início ao nosso programa nos estúdios aqui comigo, a missionária Vanusa, minha esposa. Bom dia. Bom dia, pastor Cláudio. Bom dia, irmãos. Mais um sábado e nós louvamos a Deus por essa oportunidade que Ele tem nos concedido. Amém. Então, pode orar. Amém. Vamos orar então, né? Vamos iniciar esse programa dessa manhã buscando a presença do Senhor. Oremos. Senhor, meu Deus e Pai, no nome glorioso do Teu Filho Jesus, é que eu me coloco diante de Ti, Senhor. Louvo o Teu nome, Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos concede. Ó Deus, pela graça do Senhor, nós aqui estamos. Toma nossas vidas e sejamos um instrumento, ó Deus, para a proclamação do Teu reino. Que o Senhor venha usar nossas vidas nessa manhã, Senhor. Assim também como eu te peço, ó Deus, cada um faz parte desse veículo de comunicação. Que Teu Espírito Santo, ó Deus, venha conduzir, ó Deus, cada vida, Pai. Ajuda-nos, Senhor, seja conosco. Assim eu oro também, apresentando a vida de cada ouvinte, que o Senhor também possa visitá-los, sustentá-los, livrá-los, Senhor, nesses dias tão maus. Seja conosco, assim eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, para você que chegou agora, seja bem-vindo. Você que nos acompanha aí pela difusão da torre, que atende aqui o sertão dos Inhamuns e distrito aqui da cidade de Itauá. Uma ótima manhã para você, um ótimo sábado. Igualmente para você pelas multiplataformas presente aqui da Gospel. E para você que também está aí pela live na conta da Associação Cristã Semear. Uma ótima manhã para você, que Deus te abençoe. Obrigado por estarmos juntos. Divulgue aí nas suas contas, compartilhe com seus amigos, conhecidos e familiares. Durante o intervalo do programa de rádio aqui, do programa Proclamai na Gospel, a gente vai se falando aqui pela live, tá bom? Então, obrigado aí por sua audiência, sua companhia. Nós temos alguns informes hoje, né? Isso. Daqui a pouquinho, né, nós estaremos passando aí. Estejam atentos. É isso aí. Então vamos para um louvor, para adoração e a gente continua aqui na live. Já já a gente volta. Para você que estará aí conosco, uma ótima manhã. Você está no Proclamai, uma ótima manhã para você. Bom dia. Obrigado aí por você estar conosco aqui pela conta da Associação Cristã Semear, pela live. Que o Senhor te abençoe. Eu sou o pastor Cláudio Patrocínio, minha esposa, missionária Vanusa. E é sempre importante nós falarmos a respeito da associação. Então, nós temos uma associação aqui sediada na cidade, a Associação Cristã Semear. Ela é dedicada a desenvolvimento de projetos sociais, culturais e educacionais. E eu quero convidar a você a participar conosco. E como você pode participar conosco da Associação Cristã Semear? Muito simples. Basta você compartilhar, né, as atividades da associação, os projetos da associação. Você também pode doar. Você também pode participar presencialmente, principalmente que nós estamos agora no último projeto que nós estamos realizando, é o projeto da Feira do Livro. Isso. Nós realizamos a Feira do Livro aqui na cidade, bimestralmente. Então, quero convidar a você aí de Boa Viagem, Crateús, Quiteronópolis, Arneróis,
Então, venha participar, Ioaba, Iguatu. Então, venha participar conosco, né? Sempre bimestralmente. Estaremos divulgando na conta da associação, dia e hora certinho, para que você possa agendar e estar conosco nesses dias de Feira do Livro. Feira do Livro é um projeto de divulgação de literatura, seja literatura religiosa, cristã, como também secular. Nós precisamos ler, né, Vanessa? É verdade, né? A gente precisa desenvolver esse hábito, né, da leitura. E a gente às vezes começa, né, de uma forma bem tímida, bem simples, e daqui a pouco a gente está lendo aí e crescendo, como nós costumamos dizer, baseado na palavra de Deus, crescendo em graça, né, pastor Cláudio? Graça E conhecimento. e conhecimento. Então, fazemos aí esse convite a você. Se você já tem esse hábito de ler, continue. Se você ainda não tem, incentiva você a criá-lo e que Deus assim possa te conceder esta graça. Isso, e a Feira do Livro é uma boa oportunidade para você iniciar esse hábito de literatura. Tem uns livros, né, de quantidade de páginas bem menos, uma a mais, né? Então tem para todos os gostos aí, para que você venha ler, né, como cristãos. Aqui me volto a você. Precisamos sim ter conhecimento da palavra de Deus, conhecimento bíblico e conhecimento saudável, principalmente nesses dias que nós estamos vivendo aí de frieza, né, de apostasia, tantas vozes. Então nós precisamos ter um conhecimento. E a Feira do Livro é para isso, né? A Feira do Livro. Ela promove isso. Exatamente. Então nós incentivamos a você, quando aqui nós estivermos para divulgar a realização da 3ª edição, nós passaremos sim, com certeza, a data aí para que você venha estar conosco. Bom, referente à realização, nós vamos realizar a Feira do Livro, mas ela bem customizada. Sim, né? Apenas algumas obras. Né? Não na sua totalidade. Estaremos realizando numa celebração da igreja de 14 anos de fundação aqui na cidade. Então estaremos realizando a Feira do Livro no pós-culto. Todos que frequentam ali a igreja, visitantes, os membros, a membresia, é convidada ao pós-culto, ao encerramento, para conhecer as obras que estarão expostas ali, para adquirir, para conhecer os temas, os autores, a editora e também os acessórios, né? Sim. Ou seja, a gente também teve a preocupação de fazer a Feira do Livro e não colocar tão somente livros, mas também de fazer acessórios. Então a gente preparou umas ecobags bordadas, né? Então não é por serigrafia ou por outra forma de impressão, mas bordadas, feito com altíssima qualidade, bordado de primeira. Sim. E também os books case ou casebook, né? Ou seja, aquele estojo, uma forma de você guardar o livro, proteger o livro, para você manusear, para você levar para algum lugar, em vez de você segurar o livro pela capa ali, sem algum tipo de proteção, a gente criou então um bookcase para que você possa então manusear ou simplesmente ter o gosto de guardar, né? Para ficar ali a capa por causa do suor, né? Do contato. Então, tivemos essa preocupação, tá bom? Estamos entrando no ar agora pela difusão da Torre e também pelas plataformas da Gospel. Já a gente continua aqui o nosso bate-papo, tá bom? Pois bem, estamos aqui na Rádio Gospel FM em Itauá, todos os sábados de 8 às 9. Nos encontramos aqui para falar um pouco a respeito da igreja, da Associação Cristã Semear e também das atividades, seja da associação como também da igreja. Quero saudar a você que está conosco via aí difusão da nossa torre pelas plataformas da Gospel, pela plataforma da Radiosnet, pelo site radiofmgospel.com.br, pelo aplicativo, né? E também para você que está nos acompanhando aqui diretamente dos estúdios da Gospel FM Itauá, pela live na conta aí digital da associação na plataforma TikTok. Obrigado por sua audiência, sua companhia, por você estar aqui, passando por aqui. Fique conosco até o final, muitas informações. A sua companhia é muito importante
para nós nesse crescimento aí da conta e na divulgação das atividades da associação. Pois bem, no dia 21 e 22 de março nós temos uma programação, não é isso? Isso, nós estaremos ali na Avenida Odilon Aguiar, na sede da igreja, Ministério Missão Semear, aqui em Itauá, para o 14º aniversário da igreja. Então, desde já, eu quero convidar a você para que você venha estar conosco, né? No sábado, às 18 horas é o nosso culto, e domingo também, às 18 horas é o nosso culto ali de realização, né? De louvarmos a Deus por esses 14 anos, e nós podemos aqui declarar que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Então, venha fazer parte também, né, dessa festividade para louvarmos a Deus, glorificarmos o nome do nosso Deus que tem sido bom, maravilhoso para conosco. Então você, meu irmão, ou você que está aqui na cidade, deseja, né, venha nos fazer uma visita dia 21 e 22 de março, 14º aniversário do Ministério Missão Semear. Isso, cai num sábado e domingo, sim, com atividade de culto a partir das 18 horas, tanto no sábado quanto no domingo. No domingo de manhã, teremos um estudo bíblico às 8 horas. Sim. E aí a gente retorna para o encerramento às 18 horas, tá bom? Então, os nossos cultos dominicais é às 18. Então, venha estar conosco para que você possa ouvir a palavra de Deus, nos alegrarmos na presença do Senhor. Deus tem respostas para nossas vidas, seja a expressão de gratidão por aquilo que Ele faz todos os dias, seja por nossas necessidades que nós apresentamos a Deus por meio das súplicas, das orações. Amém. Então, venha celebrar. São 14 anos de atividade da igreja aqui na cidade. Nós somos uma igreja arminiana clássica, né? Então, o arminianismo clássico, ele é uma teologia da Reforma. Então, nós nos alegramos muito e temos essa felicidade da adoção dessa escola teológica, lógico, fazendo as distinções do que concerne a todo esse conteúdo da escola teológica arminiana clássica. Por que eu me refiro a isso? Porque Armínio, ele era cessacionista. Sim. Nós não somos cessacionistas, nós cremos na contemporaneidade dos dons. Armínio é aspergionista, também não batizava somos, por aspersão, e nós também não somos aspergionistas, nós somos, né, imersionistas, podemos assim dizer, ou seja, batismo por corpo inteiro. Então nós cremos nisso. Então nós lançamos uma revista que vai ajudar em muito essa compreensão para muitos, lamentavelmente, muitos, né? Porque o pentecostalismo tem a sua tradição e tem a escola teológica arminiana como base da sua teologia, mas muitos de nós mesmos não conhecem a nossa escola teológica. Verdade, né? Então, assim, porque Armínio, ele faleceu cedo, e os seus seguidores não tiveram, os remonstrantes, a preocupação de algumas coisas importantes, e aquela apresentação lá no Sinodo de Dort foi muito complicado, né? E ao longo do tempo não se desenvolveu seminários, convenções, no sentido de congressos, ou seja, para que a teologia ela se desenvolva ainda mais e torne-se mais conhecida. Então ficou à mercê de muitas coisas, muitas vozes a se falar, né? Então nós estamos como fosse um resgate, né? Muitas igrejas, graças a Deus, louvado seja Deus, é Deus que faz todo esse movimento, toda essa inclinação, tem se voltado para a teologia arminiana clássica, né? Ou seja, não precisamos, mesmo que tenha no pentecostalismo o seu sinal evidente, lá na Rua Azusa, Seymour, mas o cristianismo e as definições doutrinárias não começou em 1911 e para trás, não existe nada. Ou seja, o evangelismo no mundo só começou a partir de 1911, é isso mesmo? Então, a gente tem muito legado para trás. História, né? Tem muita história, tem muita coisa, mas muita coisa mesmo. Então, as igrejas, elas estão começando, né, os pastores, os líderes, a olhar, a se dedicar com maior apreço, né, fazendo as suas distinções congregacionais
Isso é periférico, isso é importante, não há problema nenhum. E no nosso caso, na celebração aí dos 14 anos, nós vamos lançar, para você que nos acompanha aí pela conta da associação, aqui pelo TikTok, ó, tá aqui, e para você que nos acompanha em áudio e vídeo pelas contas da Gospel, tá aqui também, né? Esse aqui é um ensaio gráfico, né? Identidade teológica, é um mock-up, como se chama, né? Pelas gráficas, mas não será com essa capa. Teremos outra capa, e a identidade teológica fala exatamente da identidade teológica da igreja. Sim, né? O próprio nome já, né, declara, o próprio nome já denuncia, né? O intuito, né, da revista. Da revista, né? Então nós vamos lançar essas revistas, são 3 revistas, né, com selo editorial também aqui no canto, aqui, né? Então, para você que nos acompanha, sim. Vou para cá, aqui fica melhor, tá aqui, ó, né? Muito interessante, o selo tá aqui, para você que nos acompanha também pela conta aí da associação. Então lançamos um selo editorial chamado Escriba, está registrado, então nós vamos lançar essas revistas, querendo Deus, nas celebrações. Para você conhecer o posicionamento da igreja, conhecer a nossa liturgia, né? Conhecer a vida congregacional do Ministério Missão, e nós temos falado aqui há 9 anos, né, no Proclamai, que se completa esse ano, 9 anos também de associação em dezembro, e 14 anos, ou seja, é um ano de aniversário, Amém. né? Verdade, um ano de festa, né? É um ano de festa, né? Então tá aí. Celebrar a Deus, né, por estes anos que a gente tem estado aí no reino, né, fazendo a obra do Senhor. Que Deus manifeste a sua graça sobre as nossas vidas. Então anote aí na agenda do seu coração, 21 e 22 de março, sábado e domingo, 18 horas, 8 horas da manhã no domingo, estaremos ali celebrando ao Senhor, lançando as revistas, um trabalho importante, seja para a igreja, quanto também da sua associação filantrópica, fazendo a defesa de fé que nós chamamos de apologética, né? Vai ser lançada a nossa declaração de fé, a identidade teológica, a fundação, a história de fundação, isso é muito importante, quero convidar a você a conhecer a história de fundação da igreja, isso evita muitas coisas, né? Nós precisamos saber a origem das coisas, então tá aí para você anotar aí no seu coração, e ao final de cada culto, no sábado e domingo, a realização da Feira do Livro. Nós estamos no momento cível, né, de feriado aqui no Brasil, e a nossa atividade, ela está como está agendada. Verdade. Amanhã, pela manhã, nós não teremos escola bíblica dominical, mas à noite nós teremos sim o culto às 18 horas, e estaremos ali na igreja para nós celebrarmos ao Senhor. Hein? Apenas o trabalho da manhã, a escola bíblica, nós não teremos. E terça-feira também, como é o feriado em si, né, o dia, né, dia 17, dia do carnaval, nós também não teremos atividade. Aí voltaremos, se Deus quiser, na quarta, dia 18, para o Encontro Débora de Oração. Então, essa é a nossa programação. Então, programa se você está aqui, ou para os irmãos, né? Então, é isso que nós estaremos amanhã fazendo à noite, nosso culto de louvor e adoração ao Senhor, né? E é um chamado também, né, pastor Cláudio, como a gente está vivendo esses dias, né, dia de movimento, onde as pessoas no mundo, elas estão preocupadas com o que está acontecendo, porque muitos gostam, né, desse período aí. Nós já nos reservamos em Deus, né? Então, que nós possamos estar um momento de meditação na palavra de Deus, momento de oração, né? Como a própria palavra de Deus, ela vai dizer que os dias são maus e nós precisamos recorrer ao Senhor, estar aos pés do Senhor. Então, convido aos irmãos aí, estejamos, né, amanhã para louvarmos a Deus, né, glorificar o nome do Senhor e em oração também, para que o Senhor venha estar conosco. Amém? Amém. Então tá aí, vamos para o nosso break, nosso intervalo. Já já a gente volta. Você que está aqui conosco na live, continua, a gente vai estar aqui conversando e falando um pouco mais a respeito. Já já a gente volta. Que você ouve, FM Gospel. Então, para você que está conosco, chegou agora, obrigado aí por sua audiência, sua companhia.
Você está aí na conta da Associação Cristã Semear. É uma entidade filantrópica criada aí pela Igreja, Ministério Missão Semear, sediada aqui na cidade de Itauá, para nós desenvolvermos projetos sociais, culturais e educacionais. Por que criamos a associação? Porque acreditamos que a igreja pode muito contribuir para a sociedade, mas sem perder a sua natureza espiritualmente falando, né, da sua matriz, da sua organização, da sua fundação, para que nós não venhamos nos envolver em algo que descaracteriza a sua essência principal de atividade. Sim, sem perder a sua identidade, né? Pronto, sem perder a sua identidade, né? Quanto instituição. Por que eu falo instituição? Porque a igreja está em sociedade. Então, ela tem um endereço, ela tem um CNPJ, abraçando a possibilidade do Estado brasileiro, da defesa do direito religioso, da liberdade de expressão, da liberdade de consciência e de que nós temos as garantias fundamentais constitutivas do Brasil para o proselitismo, que é o evangelismo, que é o convite, ou seja, qualquer religião pode fazer isso no Estado brasileiro, convidando a quem quer que seja a conhecer a sua manifestação de fé, a sua convicção espiritual. Então, a igreja, ela tem uma função, assim como quaisquer outra religião dentro da sua identidade. Então, quando se mistura com outras ações que são até legítimas, descaracteriza. É possível fazer, mas se mistura. Então, para que, no nosso entendimento, não ocorresse uma mistura, a gente criou estatutariamente, para que não haja ingerência, né, tanto da diretoria da associação na igreja, quanto da igreja na associação, né, fizesse essas duas coisas separadas, para que a gente pudesse agir e contribuir para com a sociedade. Que sociedade é essa? No sentido da sociedade brasileira como um todo, na manifestação da existência da associação, e especialmente local, aqui no caso no distrito, na região do Sertão dos Inhamuns, na cidade de Itauá. Então nós agimos aqui na cidade de Itauá, contribuindo, né, com as ações de misericórdia, de apoio mútuo, de solidariedade, apoio cultural, desenvolvimento cultural, sim, que é através aí da exposição que a gente faz de livros, seja religiosos, cristãos ou de livros seculares, né? Quando eu me refiro secular, que são livros não cristãos, no sentido, não fala de materialidade, de fé, mas dos fundamentos que nos faz como sociedade, né, de diferentes setores, administração, filosofia, termos jurídicos e por aí vai. Sim. Tem ótimas obras, muito boas ali na Feira do Livro Semear. Então a gente atua tanto no social, no cultural e no educacional, com seminários. Aí os seminários é uma parte mais enfática. A gente trabalha a cosmovisão cristã. Cosmovisão hoje, né, Vanusa, que está tão complicado. Você não tem uma distinção, sim, do que é cristianismo e do que não é. Que não é, né? Parece que é uma mistura, né? É uma mistura. E o nosso posicionamento é exatamente não abraçarmos essa mistura, sim, mas termos a nossa identidade como protestantes, como cristãos, sim, nos voltando de forma consuetudinária, né, que é um termo mais jurídico, ou seja, de direito de prática, lá atrás, daquilo que nos foi legado, o apóstolo Pedro, ele fala sobre isso, né, da sim, fé que uma vez foi dada aos santos, né? Então a gente procura fazer esses seminários. Temos 3 seminários. Cosmovisão, que trata do pensamento cristão. Sim. Nós temos agora um novo que nós vamos lançar, que é a família, que Vanusa já vai falar para você um pouco mais, ela está liderando esse projeto. E nós temos o seminário Igreja, contando as bases da igreja, o fundamento da igreja, o propósito da igreja, e isso com respaldo histórico, com a historicidade da própria igreja. Fala um pouquinho para a gente, para quem está nos acompanhando, Vanusa, aí na plataforma,
Isso aí. Esse seminário família, da né? família. Chamar a atenção, irmãos, para algo pouquinho para cá para ficar melhor. Também tão importante, né? Que é família. Todas as vezes que nós falamos sobre família, nós estamos falando sobre um projeto divino. Deus criou a família. E hoje a gente vê como a família, não tão somente hoje, mas como a família ela tem sido atacada. E nós precisamos cuidar, né, desse patrimônio. O maior patrimônio que o homem pode ter é a sua família. E nós estaremos, se Deus quiser, lançando, né, nós vamos ver bem direitinho a data, o mês, tá? No seminário, os deveres dos pais. Baseado no livro de J.C. Ryle, ele fala sobre a questão de como criar os filhos, né? Eu sempre costumo dizer que família ou casamento não tem um manual que você vai em determinado lugar e você compra e você segue aquele espaço e tudo vai dar certo. É o dia a dia, né? Mas nós louvamos a Deus pela inspiração que homens de Deus, mulheres de Deus, tiveram a preocupação também de tratar deste assunto que é tão de relevância para todos nós. Então, seminário Família, os deveres dos pais, nós estaremos aí para realizar e desde já eu conto aí com a sua participação também, se você puder vir ou interceda por nós, para que o Senhor nos ilumine, para que o Espírito Santo de Deus nos conduza, para que nós venhamos ter êxito naquilo que nós pretendemos fazer, né? Cuidar daquilo que Deus tem nos dado, né? Pastor Josué Gonçalves, ele diz que não vale a pena o homem ganhar, né? Tudo que ele possa ganhar nessa vida e perder a sua família. O sucesso que ele pode ter não justifica a perda da sua família. Então, cuidar de família é algo valioso, é precioso, né? Não tem famílias, pastor Cláudio, perfeitas, né? Às vezes a gente fala assim, se eu tivesse nascido em outra família, né? Família é família, irmãos, né? Toda família a sua problemática. Toda a sua problemática, mas foi aonde Deus fez com que você viesse a esse mundo. Então, nós louvamos a Deus pela família e oramos pela família. Amanhã, no caso, na igreja, é o terceiro domingo, então nós também fazemos menção à família. Então, o culto, nós oramos pela família, nós clamamos pela família e Deus, com certeza, Ele há de fazer grandes coisas, porque Ele ama a família, né? É isso aí. Então, quero convidar a você que está aí na plataforma TikTok, na associação. Mais uma vez, obrigado por sua audiência. Você que chegou agora, Deus te abençoe. Participe desse seminário, principalmente que você que reside aqui na cidade, tá bom? Mais informações em breve. Nós estaremos colocando no Instagram da associação e demais plataformas. Pois bem, foi dado aqui o break para que a gente possa voltar online pela difusão da nossa torre. Sim. Continue aí conosco, nós estamos já encerrando o nosso programa aqui do sábado. Obrigado por sua audiência, você que está conosco aqui no programa Proclamai. Quero agradecer a sua imensa paciência, de 8 às 9, sempre, todos os sábados, na Gospel FM Itauá, um programa de adoração e devocionalidade. Chegamos até aqui porque você faz parte dessa história e tem nos dado, tem nos concedido a sua atenção, a sua companhia de todos os sábados e também durante a semana. Amém, né? Verdade. Durante a semana, de 7 às 8. Então, convido a você, nesse momento desse encerramento, para que nós possamos meditar nas Sagradas Escrituras, para que o Senhor fale aos nossos corações, esse é o nosso propósito, Amém. Tanto meu, nosso aqui nos estúdios, o Mesário, João, a Vanusa, eu, você que está distante, você que está aí pela conta da nossa live no TikTok, na Associação Cristã Semear, uma associação sim, mas é uma associação confessional, então ela tem uma base de credo, né? Ela tem uma base de fé, e essa fé é uma fé viva, né? No cristianismo. Então, obrigado por sua audiência, sua companhia, você aqui pela região do Sertão dos Inhamuns, nas cidades circunvizinhas aqui de Itauá. Compartilhe com seus amigos, conhecidos, se inscreva aí no nosso canal para tornar cada vez mais conhecido as atividades da associação, não nossa personalidade, mas os trabalhos da associação. Inclusive, na revista
nós vamos falar a respeito disso, né, do perigo, né, Sim, de sim. nós atribuirmos o crescimento exclusivamente à nossa pessoa, né? Inclusive o título que estará nessa revista, para você que não acompanhou aí no início, né, Identidade Teológica, você aqui também em áudio e vídeo, está aqui, pela Gospel. Nós vamos lançar essa revista na festividade da Igreja dos 14 anos e tem um título que se chama O Perigo do Ministério Pessoal. Nós somos contra de forma alguma. As pessoas que têm talentos são chamadas, sim, por Deus, e mesmo que não tenha, Deus capacita e dá Sim, sim. para expansão, crescimento, contribuição para com a sociedade como um todo, mas ao mesmo tempo tem um perigo, né, Dani? Sim, sim. Porque acreditamos que somos nós que fazemos a diferença, quanto pessoas, pelo talento que Deus concede, talento de canto, pregação ou qualquer outra parte comunicativa ou expressão da personalidade, e aí a gente acredita muito que somos nós, e aí a primazia de Cristo acaba sendo camuflada, esquecida. Então eu escrevi algumas coisas, está nos documentos solenes da igreja também, o perigo. Então a gente sempre volta o pensamento para o seguinte, nós, né, do Ministério Missão, igreja local. Então se você canta, se você toca, se você prega, é a igreja local. É a igreja local que aparece, é a igreja como um corpo, a igreja como um todo. Tá bom? Então vamos aproveitar o nosso tempo, Vanusa vai trazer uma reflexão para nós, fica aí conosco, eu vou acompanhando aqui também. Amém. Glória a Deus. Vamos então para o momento da palavra, né? Louvamos a Deus por esse momento que Deus assim tem nos concedido. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, ao Senhor todo o louvor, né? Como amanhã nós estaremos ali na igreja, se Deus quiser, e é o terceiro final de semana, né? Nós sempre falamos sobre família, nós oramos pela família, culto da família. Então, convido a você e sua família para estar amanhã conosco, para nós celebrarmos o Senhor, amém? A partir das 18 horas é o nosso culto ali na igreja, na Avenida Odilon Aguiar, 669, né? Ali a Assembleia de Deus, Ministério Missão Semear. E o texto que nós iremos ler é o mesmo texto que eu ministrei quarta-feira no encontro Déboras de oração. Então, se encontra no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, a partir do verso 1, tá? Eu estarei aqui lendo. Se você desejar também, leia aí, pega a sua Bíblia. Se não, ouça, por favor, a palavra de Deus. Eu sempre costumo dizer, vou sempre defender que a palavra de Deus, ela é poderosa. Possamos declarar a palavra de Deus, tomar posse. Agora vale o que a gente sempre ouve por aí. Tome posse da palavra de Deus. Tá? Da palavra de Deus que é viva, da inspiração das sagradas escrituras, daquilo que Deus tem nos comunicado por meio da sua palavra. Ela é viva, ela é poderosa e ela tem poder. Amém? Então, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, a partir do verso 1, relata-se assim, né? Diz assim a palavra de Deus. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este homem observou claramente durante uma visão cerca da hora nona, no dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora, pois, agora envia mensageiro a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão Curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço.
e havendo-lhe contado tudo, enviou a Jope. Amém? Avançando um pouquinho, verso de número 24 diz assim: no dia imediato, entrou em Cesareia Cornélio, estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Amém? Apenas esses versículos para uma breve meditação para nós. Se eu pudesse falar algo aqui como tema, eu diria Deus que salva a família. O relato aqui fala de um homem, piedoso, temente a Deus, que orava e que contribuía para os pobres, ou seja, ele dava esmola. E eu até cheguei a mencionar quarta-feira que Cornélio ele não se destacou tão somente por aquilo que ele fazia de uma ação social, mas a Bíblia faz menção de algo muito mais sublime, muito mais importante que Cornélio costumava fazer. A Bíblia diz que ele era um homem importante, porque ele era centurião, ou seja, ele tinha cerca de 100 soldados ao seu comando. Era um homem, vamos dizer, de posição social elevada, mas a Bíblia faz questão de destacar que Cornélio não era tão somente um homem bem-sucedido, vamos assim dizer, materialmente, mas ele era um homem também piedoso e temente a Deus. A palavra de Deus, ela faz menção dessas qualidades, ou daquilo que se via, ou se percebia, ou identificava Cornélio, como um homem piedoso, um homem que, apesar da sua posição social elevada, apesar daquilo que ele tinha, como vamos dizer assim, para desfrutar da sua vida, de uma boa companhia, do seu trabalho, proporcionava ele e a sua casa uma vida estável. Mas a Bíblia faz questão de dizer que ele era piedoso. Ele vivia uma vida de piedade. E ele vivia uma vida também que ele temia ao Senhor. Ele temia a Deus. E por ele ser piedoso e por ele ser temente a Deus, isso se reverberou em toda a sua casa. O testemunho de Cornélio foi tão impactante que a Bíblia diz que com toda a sua casa, ou seja, toda a sua família, via o exemplo de Cornélio, e o exemplo de Cornélio foi tão evidenciado a ponto de contagiar aqueles que estavam sobre o seu comando, ou sobre a sua responsabilidade. E isso também não chegou tão somente à família de Cornélio, mas chegou também àqueles que estavam sob o seu comando e chegou também aos seus amigos mais íntimos. E se nós aqui já pudéssemos aplicar, e vamos aplicar aqui a palavra de Deus para nós, como é importante, pastor Cláudio, a nossa vida. Como a nossa vida ela é como um testemunho vivo daquilo que Deus é e daquilo que Deus pode fazer. Verdade. Porque isso está relatado na palavra de Deus, e se está na palavra de Deus, nós podemos trazer como uma regra de fé e prática para a nossa vida. Claro que aqui também eu vou abrir um parêntese, não é porque aconteceu dessa forma na vida de Cornélio, exatamente, tem que acontecer também na minha vida. Mas eu tenho que trazer princípios aqui. Isso. Porque a Bíblia vai dizer que ele era piedoso, então todo cristão é chamado a ser o quê? Piedoso. Todo cristão é chamado a ser o quê? Temente a Deus. Essas qualidades, elas não podem, em hipótese nenhuma, faltar na nossa vida. Uma vida piedosa, uma vida simples, uma vida de contentamento, uma vida que realmente se dedica a fazer aquilo para a qual nós fomos chamados, E o que é que ele fazia por ele ser um homem piedoso e temente? A Bíblia diz que ele, de contínuo, ou seja, isso fazia parte da rotina dele. Isso. A piedade, ela está ligada à rotina. Sim, sim. Em nenhum momento das escrituras e na história você vê piedade como algo novo, interessante, diferente, descolado no dia a dia. Não existe isso. Não existe isso. Isso foi cunhado, lançado no meio cristão,
E muitos corações abraçaram isso daí. É verdade. É a rotina. A Sim. rotina. A vida cristã é essa, diária. É a bendita rotina. Bendita né? rotina diária. Sim, Cornélio sim. tinha essa rotina. Tinha essa rotina. Apesar, vamos assim dizer, pastor, com todos os seus, como é que se diz, os seus serviços, né? Com todas as suas responsabilidades, tudo aquilo que ele tinha que, o seu trabalho talvez tinha uma demanda gigantesca, mas ele não negociava aquilo que ele achava de importante. Isso. Eu até cheguei a comentar em casa que eu li uma frase de Charles Spurgeon, ele diz que não é que a gente não tem tempo, às vezes nos falta interesse. Exato. Verdade. E Cornélio, ele colocou isso como uma rotina na sua vida. Apesar do seu trabalho, apesar das demandas que ele tinha, da responsabilidade que ele tinha como centurião da corte chamada italiana, mas ele de contínuo, ou seja, era uma rotina, ele orava a Deus. Ele não negociava o tempo precioso que ele tinha na presença de Deus. E eu quero aqui lhe chamar a atenção para isso, irmãos. O tempo precioso da oração. O tempo precioso que nós saímos desse mundo, vamos assim dizer, e vamos para algo mais sublime. Vamos para além das nuvens, numa analogia aqui espiritual. Nós vamos para a presença daquele que tudo vê, daquele que tudo sabe, do Deus Todo-Poderoso. Nós adentramos ao salão real. É a mesma coisa quando a Bíblia diz que Esté, quando ela ali se apronta todo, depois de 3 dias de jejum, 3 dias que ela se coloca na presença de Deus, agora ela se arruma toda e ela vai à presença do rei, seu esposo chamado Assuero, porque ela tinha uma causa para que ele ali intervisse naquele problema. E a Bíblia diz que depois desse período de oração, depois desse período de jejum, ela vai à presença do rei sem ser convidada, e isso em hipótese nenhuma poderia acontecer, mas a Bíblia diz que Deus intervém na história. Deus faz com que aquele rei olhe, vê Esté, e ele aponta para ela o seu cetro, lhe dizendo o seguinte: você tem permissão para entrar na minha presença. Verdade, amém. E hoje nós temos a permissão não tão somente de entrar na presença de alguém comum, ou de um rei, vamos dizer, de uma autoridade, mas nós temos vamos assim dizer, a oportunidade, nos foi dado, por meio do sacrifício de Jesus, a adentrar ao salão real, ao santo dos santos, aquele que tudo pode, aquele que tudo vê, aquele que é o Senhor do universo. Porque a Bíblia diz que o véu do templo, ele foi rasgado, assim, dando liberdade para nós entrarmos à presença do Senhor. E isso, então, era a rotina na vida de Cornélio. Cornélio, então, aqui adiantando, porque o tempo já foi, tem uma visão, viu? A oração é tão importante, porque ela abre, algo muito especial que nós não temos de nenhuma outra forma a não ser por meio da oração. Ele tem visão de Deus, um anjo ele é enviado, manda então que ele chame Pedro. Pedro está lá em Jope, ele manda alguns que estão sob o seu comando, sob o seu serviço, tá? Para que venha até a sua casa. E a Bíblia diz que no dia seguinte, então no dia quando eles chegam, tá? Cornélio já está ansioso, esperando Pedro para ouvir aquilo que Deus tem para lhe comunicar. Ó, irmãos, eu anseio por esta ansiedade de ouvir aquilo que Deus tem para nós. Ansiedade santa. Ansiedade santa, né? Que se vale esta palavra aqui, então esteja ansioso para ir ao culto, esteja ansioso para estar na presença de Deus, esteja ansioso para orar, né? Como aquela ansiedade tão gostosa que talvez você está esperando alguém que há muito tempo você não vê e que você vai receber na sua casa. Que esse mesmo desejo ele esteja em nós, esteja em mim, quando diz hoje é domingo e eu vou para a casa do Senhor. Amém. Como o salmista diz, no Salmo, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém. Então ele diz que quando então Pedro vem, verso 24, para a gente encerrar, no dia imediato entrou em Cesareia. Cornélio estava o quê? Esperando por eles.
tendo aqui já feito o que ele podia fazer, que era o quê? Reunir todos os seus parentes e amigos mais íntimos. Cornélio queria a bênção não tão somente para ele, mas ele também quis compartilhar com seus parentes e com seus amigos mais íntimos. Então, a vida cristã é essa, irmãos. É uma vida piedosa, é uma vida temente a Deus, uma vida de oração, e isso vai se reverberar. E esse desejo, ele vai ser tão impactante que nós vamos ter o desejo de compartilhar com aqueles que estão à nossa volta, com aqueles que estão mais próximos, né? Então a Bíblia diz que faz ali então um culto, né? Uma reunião, e Deus faz algo maravilhoso. Então é isso que Deus faz. Deus ama a família. Deus salva a família. E nessa manhã, você seja um Cornélio na sua casa. Amém. Bendito seja Deus. Eu venho ser como Cornélio na minha casa. Pastor Cláudio, venha ser, né, como Cornélio na nossa casa, para os nossos parentes, para os nossos amigos, para os nossos irmãos, que eles possam ver em nós o brilho da face do nosso amado e querido Jesus. E que Deus possa, por meio de nós, fazer grandes coisas, porque é para isso também Ele nos chamou. Tá? Então, assim, a exemplo de Cornélio, como ele ali foi abençoado, foi alcançado pelo Evangelho da Graça, nessa manhã também o Senhor possa alcançar a sua vida, alcançar a sua casa, alcançar a sua família. E tudo começou pela iniciativa de um homem que colocou no seu coração, que assentou no seu coração a viver uma vida piedosa, temente a Deus, e que continuamente ele orava. Amém. Amém. Amém? Chegamos ao fim do nosso programa. Essa palavra continua, querendo Deus, no próximo sábado. Amém. Estaremos extraindo mais lições práticas para a nossa vida. Acompanhe-nos aqui na Gospel FM Itauá, compartilhe com seus amigos, conhecidos, familiares, amigos íntimos, né? Chame-os aí para o programa de 8 às 9, sempre aqui na Gospel FM. E para você que nos acompanha pela live aí no TikTok, na conta da Associação Cristã Semear. Que Deus te abençoe, obrigado pela sua imensa paciência. Louvamos a Deus por você ter compartilhado também aí a transmissão. Se não fez, faça, e que o Senhor lhe abençoe, conceda-lhe um sábado abençoado, tá bom? Encerrando, convido a todos a nós orarmos a Deus em agradecimento ao Senhor. Amado Deus, nós te louvamos por essa palavra, por esse dia, pela imensa oportunidade de nós estarmos diante da sua presença gloriosa. Rogamos que a sua boa mão seja sobre nós nessa manhã de sábado, durante todo esse dia, nesse final de semana, Senhor. Glória que o Senhor a Deus. guarde o teu povo, guarde Amém. todos os aflitos, cansados, Em nome de oprimidos, Jesus. afadigados, pois o Senhor é o nosso Deus. Nós rogamos por esses, rogamos pelos nossos parentes, a nossa parentela, nossos amigos íntimos, aqueles que Amém. ainda não conhecem a Ti como o único e suficiente Salvador, que a Sua graça salvadora misericordiosa se revele aos seus corações para a glória e louvor do Teu nome. Que essa manifestação, ela seja tão poderosa, tão rica, que as famílias também sejam, assim como a família de Cornélio, chamando outras famílias para Amém. conhecer a Ti como o único e suficiente Salvador. Amado Deus, nós assim te rogamos, em nome do teu Filho amado, nosso Salvador. Amém. Amém. Quero agradecer a você que nos acompanhou aí pela difusão da nossa torre e pelas demais plataformas da Gospel. Obrigado por sua atenção, a sua companhia de todos os sábados de 8 às 9. E a você também pela live, que o Senhor te abençoe. E tá aí o endereço, Avenida Odilon Aguiar, 669, o nosso endereço aqui da igreja na cidade de Itauá. Visitando a cidade, venha também estar conosco, visite a cidade de Itauá, uma cidade maravilhosa, linda, tem assim experiências gastronômicas e outras experiências turísticas para você aqui na cidade. Venha visitar a cidade e aproveite, venha visitar a igreja Ministério Missão também, tá bom? Que Deus te abençoe, até o próximo sábado, querendo Deus, graça e paz, fique bem. Fica ainda aí, eu vou ali desligar.